Outro, eu coloquei 3 ideias sobre conectores. O entretanto, quando as ideias são opostas, eu disse no exemplo, eu não concordo com a redução da maioridade penal no Brasil. Entretanto, mas, porém, eu acho que alguma medida deve ser tomada, urgente e eficaz, para punir com severidade a juventude delinquente do nosso país. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer em outras palavras? Que outra medida deve ser tomada, mas que não seja a redução. Aí eu uso entretanto. O além disso é ideia de adição, de soma. O por isso, ideia de consequência. Bem, uma das perguntas que ele está me fazendo é essa. O que seria tópico frasal? Tópico frasal é a tese, pessoal. É a minha opinião sobre o assunto. Eu estou diluindo o que é para você fazer. Apresentação do assunto, ponto, usa um conector e apresenta a tese. Tese é o tópico frasal. É a minha opinião sobre o assunto. Outra opinião. É correto utilizar-se de forma frequente ou isto dá ideia de uma frase muito grande ou ideia extensa? Não, não é errado usar frases longas. Agora, os corretores dizem assim, escreva períodos curtos. Por quê? Quando a gente escreve frases curtas, a gente erra menos a vírgula. Quem sabe usar vírgula corretamente, nada obsta que você escreva uma frase longa, sem problema. O problema é porque a maioria que escreve frase longa erra pontuação, tá? Outra pergunta. Eu posso pegar algum dado estatístico do texto motivador? Pode, mas você não pode copiar a frase tal qual está lá. Você pega o dado que está lá, copia e cola no seu texto e cita a fonte. Todo dado estatístico tem que ter 3 características quando eu apresento no texto. Característica número 1, ser verdadeira. Eu não posso inventar dado. O corretor para e vai olhar no IBGE. Em outras fontes na internet. Quem está corrigindo, olha. Segunda característica, quando eu puser um dado estatístico, eu sou obrigado a usar o número seguido do símbolo. Eu não posso escrever o dado estatístico por extenso. Terceira característica, todo dado estatístico é seguido da fonte. Nunca diga nas suas redações, nunca, conforme pesquisas, que o corretor vai lhe perguntar, que pesquisas? Nunca diga, de acordo com cientistas ou com pesquisadores, o corretor vai perguntar, que pesquisadores? Nunca diga... Por exemplo, 52% da população votante no Brasil é constituído de mulheres. O corretor vai lhe perguntar a fonte que você tirou esse dado. Entenderam? Repetindo, quando eu coloco um dado estatístico na minha redação, eu tenho que partir de 3 princípios. Tem que ser verdadeiro, tem que ser numeral, seguido do símbolo, e o terceiro elemento, citar a fonte. Pronto, eu botei que na apresentação do assunto você deve ser breve, como eu fui. A maioridade penal no Brasil é uma proposta absurda. Pronto, o que é ser breve? É deixar claro para o leitor sobre o que você vai falar de maneira curta, sem incompletudes. O que é incompletude? Você dizer tudo, sem ser uma ideia incompleta. O conector, eu já botei que ele precisa... Está isso daí e a frase tese que eu já respondi. Professor, o que é a frase tese? É a mesma coisa que tópico frasal. Tópico é uma frase que se encontra dentro do parênteses que você vai discutir no desenvolvimento do texto. Eu botei 3 características desse tópico frasal, que tem o nome de frase tese e que tem o nome também de tese, simplesmente.
Trata-se de uma opinião acerca do assunto proposto. A frase tese, o tópico frasal, é a nossa opinião a respeito do assunto. Quando eu botei entretanto, alguma medida urgente e eficaz deve ser tomada para reduzir o número de infratores no país. Isso é minha tese, é o meu ponto de vista. Tá? Outro, precisa apresentar uma conexão de sentido com a realidade. Isso eu falei para vocês, eu não posso botar uma frase qualquer, tem que ter um sentido com a realidade. E ela deve ter também uma ideia que tenha uma relação com o que o tema apresenta. A partir dela, a discussão do texto deverá ser elaborada. A discussão é o desenvolvimento, que nós vamos falar na próxima aula. Tá? Vamos responder outra perguntinha. Meu professor de português pediu para mim ser mais sofisticada na redação. Como posso ser mais sofisticada na minha redação? Eu não sei o que é que ele chama de sofisticado. Se é com relação à linguagem ou se é com relação à estrutura. Sofisticada, no meu ponto de entender, no meu ponto de vista, é você evitar gírias, o internetês, que nós já conversamos, os lugares comuns, começar o parágrafo e direto, botar o ponto só quando o parágrafo termina, repetindo. Em algum momento você tem que pausar dentro do parágrafo. Sofisticada eu vejo muito na questão da estrutura. Não vão falar difícil na redação que vocês podem se prejudicar. Corretor gosta de linguagem simples, coerente e objetiva. Usar citações bíblicas na tese é errado? Não, mas deve ser evitado. Por quê? Vamos conversar de novo. Porque a tese é a nossa opinião sobre o assunto. E quando você põe uma citação, a ideia não é sua. É de quem escreveu aquele livro bíblico. Então, a citação fica mais adequada no desenvolvimento do texto. Na tese, não. Repetindo, a tese ou frase, tese é a minha opinião pessoal sobre o assunto. Eu não devo usar citação. Não seria incorreto começar um parágrafo com há muito tempo, visto que o leitor não identifica o tempo ao autor se refere, fica fácil ele identificar. Por exemplo, se eu dissesse assim, há muito tempo que a polêmica das biografias não autorizadas vem dominando a sociedade brasileira. Aí o corretor vê que é incoerente, que isso não há muito tempo. É melhor você dizer há algumas décadas, há 2 décadas, há 1 década, a polêmica das biografias não autorizadas no Brasil tem tomado discussões mais assertivas. Tá certo? Não é errado dizer isso. Agora, quando você disser há muito tempo, você tem que ter uma relatividade de mais ou menos 30 anos para trás. Tá certo? Quando você diz assim, há muito tempo era comum jovens no Brasil casarem-se aos 18 anos. Aí eu estou correto. Que eu vou imaginar que foi da década de 80 para trás. Quando os jovens se casavam com 18 e 19 anos. Outra informação. É errado utilizar termos técnicos, exemplo, próxi, edema, cefaleia, se sim que a competência é afetada. Aqui, pessoal, é o que nós vamos chamar de depende do contexto. Por que que depende do contexto? Porque se você diz que hoje um dos problemas que tem levado à preocupação, se o tema fosse dengue, e você diz que uma das características da dengue é a cefaleia, que é a dor de cabeça, em termos comuns, você vai dar essa informação partindo do pressuposto de que outros termos científicos e técnicos você usou. Mas usar redação com a linguagem toda comum e um ou 2 termos técnicos, não é aconselhado você fazer isso, tá? Bem, outra pergunta. Eu posso usar o método da dialética na redação do Enem? Eu não sei em que circunstância. Você pode usar o método da dialética. Você pode até usar
Se você encontrar um tema bastante polêmico, que você tem que ficar no meio do muro, contrário e favorável, aí você poderia usar. Como no Enem ele vai pedir um posicionamento único, se você é contra ou se você é a favor, o método da dialética não seria uma boa. Onde deve colocar a vírgula corretamente? Aí é uma aula inteira de vírgula, são mais de 30 regras. A gente precisa de uma aula só para isso, porque a vírgula não tem só um lugar. Agora eu posso lhe adiantar, depois dos conectores sim, e quando os advérbios estão fora do final da frase, tá? Bem, vamos adiantar aqui um pouquinho. A frase tese pode ser a resposta de uma pergunta das seguintes. Ele diz assim: qual sua opinião sobre a ideia de, se o tema é a maioridade penal no Brasil, e você quer ter uma opinião sobre esse tema, você pergunta ao tema, a maioridade penal no Brasil, qual minha opinião sobre essa ideia? A resposta que vier à sua cabeça, você formula a sua ideia tese. Outra maneira, a maioridade penal no Brasil. Você concorda com a ideia da maioridade penal no Brasil? Aí você diz que é absurda ou se não é. Na resposta a qualquer uma das perguntas, deve-se assumir um posicionamento favorável ou contrário, respondendo à pergunta da dialética que o aluno me fez. No Enem, você tem que ser a favor ou contra. Tá? Você não pode ter essa dialética, uma hora uma coisa, uma hora outra. E eu proponho aí que está sendo colocado. Por exemplo, eu botei alguns modelos. A ideia de tornar o menor delinquente no Brasil, ou alcançar a maioridade aos 16 anos, vamos supor que você dissesse, é absurda. Como se você fosse favorável. A proposta de reduzir a maioridade penal no Brasil para 16 anos é louvável. Aí o corretor sabe que você é a favor. Quando você diz que é absurda, o corretor sabe que você é contrário. A decisão de tornar o menor infrator no Brasil aos 16 anos parece brincadeira. Quer dizer, você não concorda. Então, são maneiras que você vai utilizando a sugestão de tornar menor a idade dos infratores, a intenção de se discutir, a realização de etc. Aqui, pessoal, eu estou dando maneiras de você introduzir a sua tese, a frase do tópico frasal. Como é que eu começo? Você pode começar com uma dessas passagens, desde que você deixe claro se você é a favor ou se você é contra. A própria pergunta já orienta o aluno quanto a 2 pontos fundamentais na produção do texto: a delimitação do assunto e o objetivo. Quando você diz que pensar em penalizar pessoas cada vez mais jovens no Brasil que cometem infrações, aí você diz, para que a sociedade viva melhor, você está dando sua opinião e o objetivo dessa opinião. Qual é o objetivo? Para que a sociedade viva melhor, certo? Então é o objetivo de você ter esse posicionamento na sua tese. Professora, qual é o melhor tipo de tese a ser feita? A melhor tipo de tese a ser feita, ela tem a ver com o assunto. Se é uma coisa que, por exemplo, aborto, eutanásia, se é a história da pena de morte, aí você tem que pensar na sociedade como todo, não em você, tá? Por exemplo, a melhor maneira de fazer a frase tese, repetindo, tem a ver com o assunto. Não dá para responder sem ser com ele, tá? Tem uma relação direta com isso. Outra pergunta. Pode-se começar a introdução com uma interrogação no Enem? De jeito nenhum.
Eu disse no começo dessa aula que citei até o nome da autora, que é a Branca Granatic, autora do livro Técnicas Básicas de Redação. Ela ensina 18 maneiras de começar uma redação. Dentre as 18 maneiras, começar a redação com a pergunta: no Enem não pode. Por que que não pode? Porque o Enem dá o modelo dele. Repetindo, o modelo da redação do Enem, eu disse que está na página 7 do Guia do Participante, é um modelo único. O Enem mostra, eu quero tema e tese. O que é o tema? É apresentar sobre que assunto você vai falar para o leitor. E a tese é a sua opinião sobre esse assunto. Eu, em hipótese nenhuma, no Enem, eu posso começar a redação com pergunta, tá certo? As perguntas ficarão no desenvolvimento. A gente vai falar no nosso próximo encontro sobre isso. Outra informação, na redação é preciso colocar palavras muito difíceis de compreender de jeito nenhum, é o contrário. Na redação eu tenho que ser claro, simples e objetivo. Simples, sem cair no coloquial, no vulgar. Ser simples é falar com clareza, sem demonstrar para o leitor um tipo de vocabulário que comumente a gente não usa nos meios interativos sociais. Em nosso estado, temos nosso sotaque. É correto usarmos palavra da qual falamos na nossa redação? O sotaque não vai ser visto pelo corretor, gente. O texto não fala, não tem voz. Nessa maneira como foi proposto. O sotaque é esse que vocês estão ouvindo, o meu sotaque, que é cearense, como o de vocês, a maioria. Vocês estão vendo que é uma coisa de audição. Na redação ninguém vai ter uma interferência de sotaque na escrita, tá? Outra informação. Eu poderia lançar uma pergunta ao leitor, corretor, na minha redação? Essa resposta já foi dada, no desenvolvimento. Aí cabe você, que fez a pergunta, responder. Não deixe perguntas para o leitor. Eu não posso, no Enem, usar perguntas nem na introdução, nem na conclusão. Tá? A gente vai ver isso melhor no nosso próximo encontro. Vamos a outra pergunta. Na redação é preciso colocar muitas palavras repetidas e a conclusão é para resolver o problema do tema proposto? Aqui são duas perguntas. Não se deve repetir palavras na redação dissertativa argumentativa. A repetição de palavras é um critério de crônicas, de textos literários, que tem o objetivo de alertar, de chamar atenção, de mostrar a gravidade de uma questão. Na redação dissertativa argumentativa, não. Inclusive, para quem tem o hábito de repetir, se o tema é a participação da mulher na política, por exemplo, aí o aluno fica, a mulher, lembre-se, você vai cansar o leitor. Como devo fazer? Quando você lê o tema, assim que você lê o tema da prova, antes mesmo de você começar a fazer sua redação, é importante que você saiba que você pode criar um banco de sinônimos para as palavras. Por exemplo, no lugar de mulher, você pode botar sexo frágil entre aspas. Tá? O dito sexo frágil, porque essa frase não é sua. Você pode dizer elas, essas pessoas, tais criaturas, enfim, você usa sinônimos. Outra pergunta. Professora, pode usar o porquê na conclusão?
Pode, mas não para começar. Para começar a conclusão, a gente usa, portanto, conforme o exposto, de acordo com as ideias anteriores. A gente vai ter essas informações mais detalhadas na próxima aula. Um parágrafo pode ser terminado antes da metade da linha? Pode, desde que tenha uma palavra completa. Quando é que um parágrafo termina antes da metade da linha e a linha não é contada? Quando só tem uma sílaba. Por exemplo, se você coloca assim, catástrofes naturais, aí você coloca aí tracinho, FIS, F-E-S, na outra linha e põe o ponto e termina, não está errado. Só que essa linha não é contada como escrita, porque nela não existe nenhuma palavra completa, existe uma sílaba. Entenderam? Agora, se a palavra tiver só uma sílaba, se eu dissesse assim, é necessário que haja as mudanças lá. Aí o lá, L-A com acento agudo. Na outra linha, é contada como linha sim, porque o lá é uma palavra com sentido completo. Tá certo? Como funciona a prova de redação no vestibular da UES, dissertativa argumentativa, nos dedica. A UES é uma caixinha de surpresa. Às vezes ela coloca 2 narrações ou 2 dissertações. A UES não trabalha com esse nome, dissertação argumentativa. A UES especifica o gênero. Ela diz, faça um artigo, faça um editorial, faça um manifesto. E esses textos, artigo, editorial, manifesto, são tipos de textos dissertativos. E o outro é narrativo. É permitido o uso de palavras regionais na redação? No caso da redação do Enem, entre aspas. Se você usasse uma palavra tipo botar, que é nossa, é nordestina, é cearense, vamos botar as coisas em ordem. Se você está falando de um tema político, por exemplo, aí o botar você põe entre aspas, que é um regionalismo. E use no máximo uma vez, entre aspas, nunca fora delas. Por usar, para erradicar o problema na conclusão, pode usar? Bem, se for uma maneira realmente que vai erradicar, sim. Mas existem muitos problemas que nunca serão erradicados. Por exemplo, a fome, a violência. A violência é bíblica, gente. Está lá no primeiro livro de Gênesis. Caim matou Abel, um irmão matou outro. Nunca a violência vai acabar. Nunca. Evitem usar esse nome na redação. Para acabar a violência, vocês dizem assim, para reduzir, para minimizar, para tornar menor, tá certo? Para acabar nunca. Violência contra a mulher, está lá no início das civilizações humanas. Você vê o homem das cavernas, imagens puxando os cabelos da mulher, arrastando. Então a gente não diz para acabar a violência contra a mulher. Nunca vai acabar. Professor, eu perco onde? Na competência 3, que é acabar é incoerente. Diga para diminuir, para reduzir, para minimizar, para tornar menor. Uma outra palavra, para tornar ínfima. Tá? Ínfima é pequena, menor. A questão das estatísticas. Outra expressão. É errado utilizar um argumento a favor e outro contra no decorrer do texto, desde que você não cometa uma contradição bem apresentável. Você pode dizer, embora a maioria da sociedade concorde com a maioridade penal ser reduzida, ainda há, principalmente as pessoas ligadas ao direito, promotores, juízes, advogados, que discordam disso. Tá? E você está mostrando contra e a favor. Desta maneira, sim, pode.
Outra pergunta, pode fazer pergunta na redação? Já respondi, só no desenvolvimento. Na conclusão, nunca, na introdução, nunca, na do Enem. Em outros lugares, podem, quando a instituição não dá o modelo. Qual a melhor forma de começar uma redação sem clichê? Eu já disse, duas maneiras. Quando você interpreta o tema, muda a ordem das palavras no tema ou cria sinônimo para os termos, tá? É a melhor maneira de começar. Apresentando o assunto sem repeti-lo. Outra pergunta. Acredito que na pergunta da outra colega sobre sotaques, ela queria saber se é possível usar termos regionais na prova do Enem. Eu também já respondi, dei o exemplo do verbo botar. Se você usar um termo nosso, por exemplo, gigolé, que é usado no Ceará, nos outros lugares chama tiara, como a gente chama pastinha, todo lugar é franja, a gente chama tangerina, nos outros lugares é mexerica, tá? Então, esse termo regional, macaxeira para nós, aipim para outros lugares, a gente chama cruzeta, nos outros lugares chamam cabide. Então, se você usar um termo regional, use aspas, tá? Sempre. E eu dei também até a quantidade, use só um. Eu poderia usar palavras regionais no meu texto? Essa pergunta também já foi respondida, tá? E nem é necessário, gente. É permitido começar um parágrafo com a mesma palavra ou frase do parágrafo anterior? Não, se constitui redundância, repetição de formato na estrutura do texto. Por exemplo, uma maneira excelente, quem quiser pode até anotar, para começar o segundo parágrafo, um conector neutro que dá certo com todo assunto é de fato. Você pode dizer, de fato, que é um conector afirmativo. Põe a vírgula, aí vai embora. Para começar o terceiro parágrafo, se você botou de fato no segundo parágrafo, no terceiro você pode dizer em verdade. Tá certo? É uma maneira diferente. Qual a letra mais adequada? A letra cursiva, a sua letra normal. Só usa letra de forma na redação quem tem a letra ilegível. Se o corretor não consegue ler no colégio, aqui, a sua redação, e ele coloca, escreva de forma legível. Aí você tenta no próximo texto escrever com letra de forma. Do contrário, pode escrever com a sua letra cursiva, sua letra normal. Letra feia não é sinônimo de letra ilegível. Eu conheço vários alunos que têm a letra feia, mas é legível, a gente consegue ler. Na redação é obrigatório ter pontos positivos e negativos? Não. Eu posso mostrar só o lado que eu sou contra ou só o lado que eu sou a favor. Como colocar aspas em uma palavra para identificar a ironia? O contexto explica. Vamos supor que você queira terminar sua redação e o tema aborde o assunto corrupção. Aí você diz assim, como diz uma máxima popular, qual a diferença de um ladrão para um político? Aí você usa 2 pontos. Aí você diz assim, o ladrão nos escolhe e o político nós o escolhemos. Coloca entre aspas. Entenderam? Aí terminam assim. Outra informação, aspas são figuras de linguagem e já foi dito na Academia Enem que não é admissível na redação. Tirem essa dúvida, pode sim. Não é aconselhado o aluno usar 5, 6 vezes aspas, porque a aspa nem sempre é figura de linguagem. Quando eu digo botar, botar é uma palavra cearense. Quem mora no Rio Grande do Sul, por exemplo, sabe nem o que é botar, que não tem o verbo botar. Eu boto, tu botas, ele bota, tá? Não tem esse verbo. Lá eles vão dizer colocar por, que são os verbos reconhecidos pela gramática. Nem sempre figura de linguagem é o que fica entre aspas.
Quando ele está dizendo que já foi dito aqui, eu acho que o colega que falou deve estar se referindo à quantidade, que tem aluno que se apropria e as aspas passam a ser uma espécie de muleta, de apoio. Só porque ele não tem uma palavra para botar e ele acha que vai usar aspa. Aí fica 5, 6 termos num texto de 20 linhas com aspas. Evitem isso. Basta que você faça uma vez com esse propósito, que é o propósito do apoio. É obrigado na redação do Enem fazer as 30 linhas ou pode terminar com 20 linhas. No Enem, a questão das linhas é assim. Quem escreve até 7 linhas tira nota 0. Está claríssimo isso no edital. Uma redação no Enem só começa a ser corrigida acima de 8 linhas. Mas não é o mínimo. 8 linhas é para efeito de correção. O aluno só tem a redação corrigida se ele escrever de 8 linhas para cima. O mínimo são 15 e no máximo são 30. Está no edital isso. Não é obrigado você escrever 30 linhas. Você deve variar entre 23 e 25, que dá para você atender todas as questões propostas pelas competências. A frase, meu professor pediu para mim, está correta? Bem, se você colocar para mim parar, sim. Mas se você continuar, a frase não é para mim, é para eu fazer. A frase, meu professor pediu para eu falar, tá? Para eu. Se você continuar com o verbo. Agora, se você parar, mim não pede. Mim é a linguagem indígena. É para eu fazer, para eu cantar, para eu estudar. Vamos para outra pergunta para adiantar. Como saber se estou fugindo ao tema? Você sabe logo na introdução. Se você, apresentação mais do tema que é o assunto, mais a tese, que é sua opinião. Se você não está respondendo essa indagação, o que sei sobre isso? Se você não está falando sobre aquilo, com certeza, sobre o assunto que lhe foi proposto, você não está no tema. Já que eu não posso colocar, acabar com a violência, como eu poderia abordar o tema cura do câncer? Tá? Você pode colocar no cura do câncer, é outra coisa. A cura do câncer é provável que exista. Uma cura como teve da coqueluche, como teve de outras doenças. Agora, a história da violência contra a mulher, da violência social, dentre outros problemas urbanos, a gente não vai dizer acabar. A gente vai dizer diminuir, minimizar. Cura do câncer, você pode colocar que é para elastecer, para estender o período de vida de uma pessoa que está com mal, tido como incurável. Qual o número mínimo de linhas no primeiro parágrafo? Já foi dito, 5 ou 6. Tá? Última perguntinha daqui, desse bloco. Com quais palavras eu não devo iniciar um parágrafo? Você não deve iniciar com uma palavra que não tem nada a ver com o parágrafo anterior. Aquilo que você inicia não tem nenhuma relação de sentido com o que você disse anteriormente. Pode usar etc. na redação? Poder pode, mas não deve. É importante que você saiba que etc. é uma expressão que para muitos avaliadores tem um significado que o aluno não sabe mais o que dizer. Aí ele pega e diz etc. O correto e o bom seria você colocar uma vírgula e diz entre outros ou dentre outros. Tá certo? No lugar do etc. Bem, vamos continuar aqui. Qual sua opinião sobre a redução da maioridade penal no Brasil? Eu quero ensinar para quem fez essa pergunta. Você lê o tema, a redução da maioridade penal no Brasil. Aí você faz essa pergunta a si. Qual a minha opinião sobre isso? Quem quiser, para não fugir ao tema, anote 4 respostas que vierem à sua mente. Lá em cima na folha do rascunho.
Aí você já sabe, o meu texto eu vou discutir essas 4 ideias que mentalmente eu fiz ao tema, as perguntas. O que está em julgamento é a redução da maioridade penal, que é o tema. A frase tese deve ser a resposta à pergunta formulada. A frase tese é a sua opinião sobre o assunto. Use como sujeito o assunto em discussão, que foi aquilo que eu sugeri que você invertesse, mudasse até a posição dos sinônimos. Por exemplo, modelo de frase tese. Você apresentou o assunto, usou pontos ou um conector. Como é que eu coloco para findar o parágrafo da introdução, com minha opinião? Você pode dizer assim: a maioridade penal no Brasil é sábia. A maioridade penal no Brasil é oportuna. A maioridade penal no Brasil é inoportuna. A maioridade penal no Brasil é absurda. Vocês viram que eu dei 4 exemplos, 2 que eu concordo e 2 que eu discordo. Entenderam? O assunto, redução da maioridade penal. O objetivo, defender ou contestar essa decisão. Qual é o objetivo da minha tese no texto? Tem que ficar claro isso para vocês. Ou eu vou concordar ou eu vou discordar. Por fim, a tese, quando você diz é insensata, é um absurdo, é uma atitude sábia, é oportuna, é inoportuna, você está dando sua opinião, você está construindo o seu ponto de vista, a sua tese. Modelo de frase tese. Dessa forma, estará feita a introdução do texto, repetindo com o tema, seguido do conector, e terminando a introdução com a tese, a sua opinião. Tudo que vier a ser desenvolvido a partir disso daí, deverão ser argumentos que demonstrem a validade do que foi declarado na frase tese, que é aquilo que eu pedi. Não façam introdução partindo de 6 linhas, com mais de 6 linhas, porque você já está entrando na discussão do texto, tá? O ideal é que você fique aí. Às vezes, a proposta da redação não vem de uma forma de pergunta. Eu citei para vocês até as 5 últimas edições do Enem. Não vieram perguntas, vieram afirmações. E eu queria dizer que é comum ser apresentada uma frase imperativa, como as seguintes. Por exemplo, você chega em algum vestibular e tem uma frase que diz assim: redija um texto dissertativo defendendo a ideia de... Se é defendendo, aí você já pega a pista, se o verbo for esse. Você diz, então é para eu dizer se eu sou contra ou se eu sou a favor. Se o texto disser, redija um texto argumentativo explicando a ideia de maioridade penal no Brasil, por exemplo. Se for explicando, aí você diz, então ele quer que eu mostre qual é a intenção, qual é a minha intenção. Se ele diz justificando, você sabe, é justificando a proposta que ele coloca no tema. Se ele diz explicitando, é você dizendo que decisão aquilo deve ser tomado. Bem, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: é errado utilizar aspas para identificar ou dar ênfase a uma ironia? Não. Mas se você já tiver usado aspas para identificar uma palavra coloquial, uma palavra regional, uma gíria ou um neologismo, uma palavra inventada, você simplesmente não use para dar ênfase e nem para usar como ironia. Tá certo? Tenha sempre em mente o seguinte: quando a proposta manda, por exemplo, redigir um texto argumentativo, explicando, ou justificando, ou explicitando, etc., a ideia de, a decisão de, a proposta de, a explicação ou a justificação ou a explicitação não deve vir na frase tese. Eu estou dando uma informação que já foi passada anteriormente. Quando o comando da redação disser, explicitando, defendendo um ponto de vista, abordando, se posicionando, não faça isso na introdução.
se posicionando, explicitando, você vai usar o desenvolvimento para isso, tá? Formulada a frase tese, última parte da introdução do texto, é preciso que o autor, que é você, apresente o motivo que levou a defender essa opinião. Você vai fazer isso na introdução? Não, no desenvolvimento. Às vezes o motivo é um só, ou de ser contra ou de ser a favor. Nesse caso, o texto será desenvolvido com base no único argumento. Outras vezes, há mais de um motivo. O texto será desenvolvido, então, com base em mais de um argumento. Uma pessoa que fez apenas 8 linhas pode tirar uma nota de nível de quem fez 15 linhas? De jeito nenhum. Quem faz 8 linhas, 15 linhas, não atende à competência 3. A competência 3 é a competência do perigo. É a mais difícil do aluno fechar. São as duas, a competência 3 e a competência 5, que é sobre elas que nós vamos falar. E vocês vão tirar todas as dúvidas no nosso próximo encontro de julho. A competência 3, quem faz 8 linhas não atende. Por quê? Ele diz, selecione ideias, relacione com outras áreas do conhecimento, informe coisas para demonstrar para o leitor que você é um aluno bem informado. Ele diz, organize, mostre fatos, opine e argumente. A competência 3 pede 7 ações do produtor do texto. É impossível alguém em 8 linhas ou 15 linhas fazer tudo o que a competência 3 quer. E a competência 5, por que ela é a mais difícil, a segunda mais difícil do aluno fechar? Por causa do detalhamento. Ele pede que você apresente uma solução para o problema. Já comentamos que essa solução não pode ser uma coisa mirabolante, tem que ser uma prática execuível, uma coisa que possa ser feita. Só que ele pede o detalhamento. O detalhamento, você parte de 4 perguntas, que a gente vai trabalhar isso no próximo encontro. Onde será feito? Quando você diz assim, é necessário que as escolas promovam palestras, o corretor precisa saber onde vão acontecer as palestras. Quem dará as palestras? O psicólogo, um convidado, o diretor da escola? Como será feito? Aí você diz, se é de 1 vez por ano, 2 vezes por ano. Vocês estão compreendendo o que é o detalhamento? É você detalhar e explicar onde, quando, como essa coisa vai ser feita. Tá? Quando usar a crase a e o a. Gente, a crase é uma aula, são muitas regras, não dá para explicar assim. Agora, o a sem crase e o HA do verbo haver, dá. Quem quiser pode anotar. Eu uso o a sem crase quando eu indico futuro. Quando eu indico o futuro, eu uso o a sem crase. Se eu dissesse assim, daqui a 5 minutos encerraremos nosso encontro. É futuro, daqui a 5 minutos. Sem crase, só o a. E o a do verbo haver, HA com acento, é passado. Se eu dissesse, há 30 anos moro em Fortaleza. Há 20 dias estive nesse auditório. Passou. Tá? Aí a gente usa dessa maneira. Repetindo, a sem crase futuro e HA passado. Introdução. É comum hoje presenciarmos crimes como assaltos, estupros e assassinatos serem cometidos por crianças e adolescentes. Sendo assim, os jovens ficam impunes. Por esse motivo, grande parte da sociedade é a favor da redução da maioridade penal. No entanto, essa medida não seria a melhor solução. Como está a minha introdução? Está faltando 3 vírgulas para quem perguntou, tá? E quando vocês usarem a palavra como no lugar de por exemplo, tem uma vírgula antes. Ele diz assim, é comum hoje presenciarmos crimes, tem que ter uma vírgula, que ele botou como assalto, estupros e assassinatos. Tem uma vírgula antes do como.
tá? Serem cometidos por crianças e jovens. Sendo assim, os jovens ficam impunes. Qual é o erro que tem nessa frase? Generalização. Ele está dizendo que todo jovem fica impune. Ele botou ponto, começou a frase com o gerúndio dizendo sendo assim, os jovens ficam impunes. Professora, como salvar uma generalização para não perder pontos na competência 3? Ele pode dizer, sendo assim, grande parte, na maioria das vezes, em alguns casos, os jovens ficam impunes. Eu não posso generalizar. Por esse motivo, ele não botou a crase, ou a vírgula, perdão. Tinha que ter a vírgula. Grande parte da sociedade, grande parte da sociedade, para evitar generalizar, é a favor da redução da maioridade penal. No entanto, essa medida não seria a melhor solução. A tese dele está ótima. A tese dele é essa última frase. No entanto, essa não seria a melhor solução. Aí o texto dele, o desenvolvimento da discussão, vai ser em torno disso. Rapidinho, respondendo essas outras perguntas. Na redação, posso usar a primeira pessoa do plural ou ele tem que ser totalmente imparcial? Podemos citar como, por exemplo, pessoal, eu prefiro a terceira do singular. Nunca diga nossas crianças, nosso país, precisamos, queremos. Não entre no texto. Tudo que você escreveu, o leitor sabe que são ideias suas. E como, por exemplo, quando você diz como, vírgula, por exemplo, vírgula. O por exemplo sempre ficará entre vírgula, que ele é uma expressão explicativa. Quanto comparar fatos históricos com antes e depois na introdução, é certo? É. A gente chama esse tipo de introdução de alusão histórica. Última pergunta, encerrando. Pode usar números na redação ou é preciso escrever por extenso? Até 10 você escreve por extenso. De 11 para cima o numeral, tá certo? A regrinha é essa. Vamos só encerrar aqui, pessoal. Por que não pode se fazer uma pergunta na introdução? Eu já respondi, porque o Enem mostra o modelo dele, lá no guia do participante. Você pode na Unifor, na UES, em faculdades particulares, na FACET, na Faculdade Farias Brito, na FANOR, pode fazer pergunta na introdução. Só não pode no Enem, repetindo, porque o Enem é o único vestibular que dá o modelo da redação. E o modelo do Enem é tema, conector, tese. Só por isso, tá? Vocês vão levar para casa, para finalizar a aula, o tema que eu mais discuti nesse nosso encontro. Vocês vão levar esse tema. Produza texto dissertativo argumentativo a partir do seguinte tema: a redução da maioridade penal no Brasil como solução para a delinquência juvenil. Vocês estão vendo que eu evitei a frase já tão batida. Eu queria dizer uma expressão que vocês não devem usar na redação. Não digam menores infratores. Você digam adolescentes em condições de risco. Tá certo? Adolescentes em condição de risco. Porque há certos corretores que tomam essa frase como preconceito. Quando você diz menores infratores, não use essa expressão. Esse tema é um dos mais importantes para o Enem. O tema é esse, vocês vão produzir em casa e vão trazer no próximo encontro. E eu queria que vocês soubessem que na apostila, páginas 28 e 29, tem textos motivadores. 5 opiniões de quem é contra, 5 de quem é a favor. Moral da história: procure escrever um texto com clareza, com precisão, precisão é frases curtas, com objetividade, uma textualidade. Textualidade é a nossa realidade, é o nosso contexto social. Bem, foi maravilhoso estar com vocês, espero ter ajudado, esclarecer algumas dúvidas de alguma forma. Estarei com vocês em breve, com muita satisfação. Tenham um excelente final de semana.